Levítico capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado que ele pecou um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergará do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que estão no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue que sobrou do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins tira-lo-ás, como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz, e o sacerdote as queimará sobre o altar da oferta queimada. E a pele do novilho e toda a sua carne com a sua cabeça e com as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco. E todo o novilho ele levará fora do acampamento para um lugar limpo, onde as cinzas são derramadas, e o queimará sobre a lenha com o fogo, onde as cinzas são derramadas, e ele se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da Assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecarem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o aspergará 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E ele colocará um pouco de sangue sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base do altar da oferta queimada, que está na porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e a queimará sobre o altar, e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim ele fará com este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Quando um governante pecar e fizer algo por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus acerca das coisas que não devem ser feitas e for culpado, ou se o seu pecado no qual ele pecou vier a seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado de dentre as cabras, um macho sem defeito. E ele colocará sua mão sobre a cabeça do bode, e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada, perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com o seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada. E ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. E se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a seu conhecimento,
Então ele trará por sua oferta um filhote de entre as cabras, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que pecou. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com o seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por seu pecado, que ele cometeu, e ele será perdoado. Levítico capítulo 5. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, e lhe for oculto, quando o souber depois, então ele será culpado. Ou se uma alma jurar pronunciando com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento, ele for oculto e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma dessas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro para uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que era para oferta pelo pecado primeiro. Ele torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. Então aspergará do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar. Porém, o resto do sangue será espremido na base do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada, conforme o costume. E o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de 1 efa de farinha fina por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial, e a queimará sobre o altar conforme as ofertas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma destas coisas, e ele será perdoado. E o resto será do sacerdote como uma oferta de alimentos. Se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ela trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte, e dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se alguma alma pecar e cometer alguma dessas coisas que são proibidas de serem feitas conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade.
E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimativa, por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor.